Seria a pior seleção italiana dos últimos anos? Salve, salve! Reinaldo Del Trege tá no ar, o Futeba número 14. Hoje eu vou falar de um fiasco na Eurocopa. A Itália perdeu de 2-0, sem nenhuma tradição suíça. É claro que a Suíça vem melhorando desde a Copa 2006, com excelentes jogadores e com um estilo de jogo que lembra muito da seleção brasileira. Mas isso não é desculpa para uma seleção tetracampeã mundial e que ficou fora das últimas duas Copas do Mundo. Eu vou dar uma olhada nas últimas competições da seleção pelo site especializado em futebol, o Gol. A última grande seleção italiana foi em 2006, que tinha craques como Pirlo, Luca Toni, Del Piero, uma zaga muito forte com Cannavaro, Nesta, Materazzi e o grande Buffon, eterno Buffon. Se a gente pegar o Mundial de 2006, vamos pegar o elenco da Itália aqui, era formado por Buffon, Amelia, Ângelo Peruzzi, Zaccardo, que jogou muito tempo até no Milan, no final da carreira, Barzali, que na época era do Palermo, mas jogou na Juventus por bastante tempo, o Odo, que jogou na Lazio, jogou no Bayern de Munique, Fábio Cannavaro, Juventus, que nesse ano foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo pela FIFA, Alessandro Nesta, que se machucou na primeira fase e acabou dando espaço ao icônico Materazzi, que foi um nome muito importante para essa Copa, tanto pela cabeçada, a provocação contra o Zidane, quanto até pelo estilo de jogo e gol na final também. Fábio Grosso, que aqui está como meia, mas na verdade jogou como lateral esquerdo. Gennaro Gattuso, primeiro volante, muito bom. Simone Baroni, jogou pouco aqui nessa Copa. Perrotta também, muito bom jogador da Roma. Daniele De Rossi, que aqui tinha apenas 22 anos e construiu uma carreira muito vitoriosa. Camoranesi, que já era experiente, com 29 anos, da Juventus, argentino naturalizado italiano. Gianluca Zambrotta, que aqui está como meia também, mas lateral direito, jogou muita bola na Juventus. Quando a Juventus caiu, foi para o Barcelona, depois jogou no Milan. Andrea Pirlo, acho que não precisa falar nada sobre Pirlo, Milan, Juventus. Alessandro Del Piero, já experiente. Francesco Totti, próximo aos 30 anos. Iaquinta, que foi um bom jogador, Luca Toni, Gilardino e Pippo Inzaghi. E de fora ainda ficou Christian Vieri, que na época estava no Mônaco. Uma seleção 100% que jogava no seu país. Destaque para Buffon, com 7 jogos, Cannavaro, 7 jogos, Pirlo, Perrotta e Francesco Totti. Os artilheiros, né? Como eu disse, Materazzi com 2 gols, Luca Toni, Inzaghi, Del Piero e Iaquinta. A seleção italiana era comandada pelo Marcelo Lippi. A seleção italiana em 2006 não era melhor, tinha times muito bons, icônicos, como a seleção inglesa, a seleção brasileira, a seleção holandesa e tantas outras. Mas, apesar do futebol um pouco burocrático, era uma equipe muito talentosa e que merece, sem dúvida, todos os êxitos. Na final, contra a França, foi 1-1, gol do Zidane e gol do Materazzi, e a equipe ganhou nos pênaltis. O time base da final era formado por Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, como eu disse, o Nesta acabou se contundindo, Grosso na esquerda, os 2 volantes, Gattuso, Pirlo, Camoranesi, volante, mas com um pouco mais de liberdade, Perrotta, Totti e Luca Toni. Del Piero era banco, vários craques estavam no banco, mas mesmo assim uma seleção compacta, e ganhou por causa da infantilidade do Zidane. Muita gente fala sobre isso, mas um jogador do nível do quilate do Zidane não poderia fazer o que ele fez em 2006. Ok, essa equipe foi importante. Agora a gente vai pular para Euro 2008. Na Euro 2008, a Itália jogou 4 jogos, teve apenas uma vitória, um resultado medíocre. 2 empates, 1 derrota. O time era formado pelo Buffon, De Santis e Amelia. Panucci voltou depois de não participar da Copa 2006, mesmo no final de carreira. Chiellini, Barzali, Fábio Grosso, Gamberini, não estava na Copa de 2006. Materazzi, Gattuso, Ambrosini, não estava em 2006, o experiente Ambrosini. Zambrotta, que não sei porque está na meia aqui, lateral, né? Andrea Pirlo, De Rossi, Camoranesi, Perrotta e o Aquilani, o eterna promessa, que nunca jogou nada. No ataque, Del Piero, Di Natale, configurando aqui, um ano muito bom do Di Natale, tá na Udinese.
Quagliarella, também na Udinese. Luca Toni, Borriello, atacante muito ruim. E Antônio Cassano, que nunca conseguiu desenvolver seu potencial. Aqui, ó, se a gente pegar os 3 gols, um foi do Pirlo, De Rossi e Panucci. E o destaque dos jogos são Buffon, Panucci, Zambrotta, Luca Toni e Fábio Grosso. Deixa eu ver como foi o derradeiro da Euro 2008. Acho que foi nos pênaltis, né? Não tem... Preciso ver mesmo. Na Euro 2008, a campeã foi a Espanha, né? Começando o tic-tac. Foi nos pênaltis mesmo. Espanha e Itália. Se a gente pegar a ficha do jogo, é lógico que a Espanha é uma equipe muito forte, né? Casillas, Marquena, Puyol, Sérgio Ramos, Capdevila, Xavi, Marco Senna, que foi muito importante nessa Euro, Davi Silva, Iniesta, Davi Villa e Fernando Torres. Um timaço realmente. Mas vamos lá. Para a seleção que tinha sido campeã mundial, era para fazer alguma coisa, né? Mas o time era Buffon, Panucci. Interessante, Panucci geralmente jogava de lateral direito. Não lembro ao certo. Será que o Zambrotta estava invertido na esquerda? Não, o Zambrotta devia estar de zagueiro ou o Panucci, tá? Geralmente o Panucci era lateral direito. Chiellini, Fábio Grosso na esquerda, né? De Rossi, Aquilani de titular. Achamos o culpado, mentira. Não dá para saber. Aquilani e Ambrosini, 2 volantes. Perrota, Luca Toni e Cassano. Durante a partida entraram o Di Natale, Camoranesi e Del Piero. Pô, Del Piero no banco do Cassano é sacanagem também, né? Ok, 2008 ainda seguia. Agora, se a gente pegar a Copa 2010 no cenário geral, Espanha campeã. O Brasil tinha uma excelente equipe, apesar de nomes bem mais reduzidos e menos badalados que em 2006. E a Itália caiu na primeira fase, que foi uma coisa medíocre, né, de um time atual campeão. 3 jogos, 2 empates e uma derrota. Perdeu da Eslováquia de 3-2, empatou com a Nova Zelândia 1-1 e com o Paraguai 1-1. Lembrando que o Paraguai foi importante nessa Copa, né? E surpreendente. O time era o Buffon, Marchetti, De Santos, Christian Maggio, Chiellini aparecendo aqui no cenário, né? Foi importante para o título europeu anos depois. Boquete, Bonucci, Crisito, Cannavaro, Zambrotta. Você vê uma decadência muito importante em relação à Euro 2008, por exemplo, de técnica mesmo. Daniele De Rossi, Gattuso, ficando velho, Camoranesi já, acho que foi a última dele, última competição importante. Andrea Pirlo, foi bom ainda, aparecendo Montolivo, foi um bom jogador, tá? Palombo, ruim, Marquísio, mediano, e Pepe, ridículo. Vicenzo e a Quinta, Gilardino, ainda mantendo, 2006, Pazini, fraco, Di Natale e Quagliarella. Os jogadores mais importantes, Cannavaro, Chiellini, Zambrotta, De Rossi e a Quinta, que mais jogaram. Gols, Quagliarella, Di Natale e a Quinta e De Rossi. O time é tão ruim que eu nem vou puxar aqui qual foi a escalação base. 3 jogos ridículos, não merece nem perder tempo. Na Euro 2012, a gente vê uma Itália que era bastante surpreendente pelo surgimento do Balotelli, que se tivesse sido um profissional mais dedicado, poderia ter surpreendido, mas nessa Euro ele foi um jogador muito importante mesmo. Foram 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. A gente percebe um padrão que a Itália joga muito recuada e acaba indo muito no abafa, né? Isso faz um bom tempo, até na campeã mundial 2006. O time era formado por Buffon, De Santis, Sirigu, Maggio, Obonha, Abate. Foi um jogador importante, tanto nessa Euro quanto na seleção italiana e no Milan. Bonucci, Chiellini, Balzaretti e Barzagli. A gente percebe uma defesa da Juventus muito forte. Surge Thiago Motta, que jogou no Barcelona, jogou na Inter de Milão e se solidificou no PSG. Daniele De Rossi, Pirlo, Marquísio,
Montolivo e Nocerino, que nesse período estava bem. Mauro Balotelli, 25, 21 anos, estava no Manchester City. Di Natale, Fábio Borini, revelado pelo Chelsea, e que estava na Roma. Diamante, fraco. Cassano, o eterno bad boy. Giaccherini, mediano, e Giovinco, eterna promessa. Destaque para 6 jogos para o Buffon, 6 jogos para o Marquisio, Pirlo, De Rossi e Bonucci. A gente percebe uma solidez muito forte aqui, Buffon, não tem nem o que falar, do De Rossi, né? De Rossi e Pirlo, por exemplo. 3 gols do Balotelli, Di Natale, fez 1, Cassano e Pirlo 1 também. Vamos ver a ficha técnica desse jogo. Foi um sacode de 4-0. E a Itália tinha ganhado da Alemanha, que era uma das favoritas. E parecia que ia dar certo. Mais uma Espanha com Fábregas de centroavante acabou metendo o rodo. O time, o da Espanha era o Casillas, Ramos, Piqué, Arbeloa, Jordi Alba, Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Fábregas, Iniesta e Davi Silva. Talvez 2012, apesar de 2010 ter sido campeão, foi o melhor time da geração de ouro da Espanha, né? Já a Itália era formada por Buffon, Barzali, Bonucci, Chiellini, esse quarteto da Juventus e o Abate do Milan, né? Aí tinha o Pirlo, Marquisio, Montolivo, De Rossi. Eu acho um meio campo sem criatividade, né? Exceto o Pirlo, que saía por trás. Montolivo, bom jogador, mas é mais 1-2 do que qualquer coisa. E Balotelli caçando na frente. Tomou um sacode aqui e é foda. Na Copa de 2014, foi a última Copa que a Itália participou, ficou fora em 18 e 22, foi medíocre também, 2 derrotas, uma vitória, perdeu para o Uruguai de 1-0, perdeu para Costa Rica, surpreendente Costa Rica, de 1-0, e perdeu para a Inglaterra de 2-1, na despedida do Lampard e do Gerrard, da seleção inglesa aqui. Novamente, não vou mostrar qual era a formação da Itália, caiu na primeira fase, não merece destaque algum, mas eu vou falar dos jogadores aqui. Buffon, Sirigu, Perin do Genoa, De Siglio, Darmian, De Siglio e Darmian novos, Barzali já mais experiente, Paletta, horroroso, Chiellini, Abate e Bonucci. De meia, Thiago Motta, o ridículo do Aquilano voltou, Parolo, fraco, e o Verratti, surgindo aqui um bom nome italiano, apesar da seleção estar em decadência. Marquisio, De Rossi, Pirlo, já bastante experiente, última grande competição do Pirlo. Antônio Candreva, Antônio Cassano, Immobile, assim como o Verratti, um bom nome, jovem, mas que sofreu nessa geração tão ruim como é o italiano. Insigne, Serge e Balotelli. Os 2 gols foram marcados por Marquisio e Balotelli. Destaque para o Chiellini aqui, que é talvez a pior seleção italiana que eu já vi jogar. Agora vamos para Euro 2016. Destaque para Portugal, que foi campeã. A Itália novamente foi bem nessa Euro, chegou na semifinal. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Primeiro jogo ganhou da Bélgica de 2-0, nascia não, né? Acho que em 2014 nasce a geração belga, que promete, nunca fez nada. Ganhou da Suécia de 1-0, perdeu da Irlanda de 1-0, isso na primeira fase, né? Eliminou a Espanha 2-0, mas a gente vem de uma Espanha medíocre no Mundial 2014, eliminado na primeira fase, assim como a Itália foi depois de ser campeã mundial. E a Alemanha foi para a final. Eu preciso ver aqui se foi final ou semifinal isso aqui. Isso aqui foi quartas de final, porque a final foi França e Portugal. Foi eliminada nos pênaltis. O time era Buffon, com 38 anos,
Marchetti, Sirigu, De Siglio, Darmian, Barzagli, Chiellini, Obonha, Bonucci, Florenzi, Surgino, Sturaro também, Marco Parolo, Thiago Motta, De Rossi e Giaccherini. Nomes fracos, né? Para uma Itália tão forte que foi anteriormente, né? Antônio Candreva, Pelé, que só tem o nome de Pelé, que Deus me livre. Já estava na China aqui, né? Éder Citadin, que é aquele Éder, né, que jogou no São Paulo. É brasileiro naturalizado, ruim também. Bernardeschi, Simone Zaza, mediano. Immobile apanhando aqui da bola, coitado. Lorenzo Insigne e El Shaarawy, que jogou hoje, né? E assim como na Euro 2016 não fez nada. Destaque para os jogos de Barzagli e para 2 gols do Pelé. O Éder fez um gol aqui. Vamos ver a eliminação, como foi? Isso aqui já tem estatísticas diretas do Google, né? Que todo mundo gosta de ver. As estatísticas dos jogos, 12-12, chute a gol nenhum. 62% de posse de bola da Alemanha. Alemanha 833 passes com 87%. Apesar de ter ido mal em algumas Copas, em algumas competições, a Alemanha sempre teve um futebol interessante. Desde 2002, né, que perdeu o Brasil até o título e tudo mais. As escalações: Alemanha, Neuer, Boateng, Holtz, Hummels, Khedira, Kroos, Hector, Kimmich, Miller, Ozil e Mário Gomes. Essa aqui foi a competição que o Mário Gomes conseguiu jogar. Muito bom no Bayern de Munique. O time da Itália era formado por Buffon. Que engraçado, Buffon era para ele ter sido o maior jogador de Copa do Mundo, mas a Itália não se classificou para 18, né? Bonucci, Chiellini, Barzagli, Florenzi, Sturaro, Parolo, Giaccherini, De Siglio. Esse ataque é ruim demais, velho. Tá louco. Por isso que não foi para a Copa, né? Enfim, na Alemanha entrou o Draxler e o Schweinsteiger, só isso, né? Só isso. Partimos então para Euro, que é Euro 2020, que a Itália foi campeã nesse ciclo de 2 Copas, não disputou Copa, mas foi campeã da Euro 2020. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. A Itália ganhou de 3-0 da Suíça, que eliminou hoje, né? Ganhou de 1-0 do País de Gales, 2-1 na Áustria, 2-1 na Bélgica, empatou com a Espanha, eliminou nos pênaltis e ganhou dos pênaltis da Inglaterra. O time surge Donnarumma aqui, Donnarumma, né? Começou muito jovem no Milan. Sirigu, Meretti, Di Lorenzo, Léo Spinazzola, Acerbi, Bastoni, Rafael Toloi. Meu Deus. Rafael Toloi. Chiellini, Emerson Palmieri, ruim também. Bonucci, Florenzi. Locatelli, Castrovilli, Pessina, Nicolo Barella, Marco Verratti, Jorginho, foi muito bem. Brian Cristante, Andrea Belotti, Berardi, Ciro Immobile, Raspadori, Insigne, Chiesa, Bernardeschi. Destaque de jogos para Donnarumma, Jorginho, Bonucci. Gols de Pessina e Locatelli, Chiesa, Immobile, Lorenzo Insigne. Enfim, gente, é isso. Fiz essa análise aqui mostrando como que o time da Itália foi ficando cada vez pior e com futebol medíocre, e que é triste, né, pela tradição do futebol italiano, né, e que o campeonato italiano, com o passar dos anos, está ficando cada vez pior também, e é algo que precisa ser feito pela tradição, pelo esporte, pela importância da camisa italiana e muito mais. Então é isso. Até a próxima. Espero que
a pior geração da seleção italiana melhore. Quem sabe daqui surgindo algumas coisas. Eu coloco muita culpa no estilo de futebol que preza o toque rápido e acaba não favorecendo as individualidades do esporte. Isso surgiu com a geração espanhola, com o tic-tac, só que técnica e tática devem ser ensinados depois e preservar a individualidade de cada esportista, suas características técnicas e táticas, para que ele aprenda sobre o jogo, sobre os esquemas táticos mais para frente. Abraço, pessoal, até a próxima.